que a minha cachorra começa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Aline. Bom, vamos esperar mais um pouquinho a galera entrar. O pessoal vai chegando. Espera mais 2 minutinhos e a gente começa, beleza? Gente, se você tem uma cerveja aí, pode ir lá pegar, né? De repente, já começa bem. Quinta-feira é quase sexta. Tá conseguindo ver a tela, né? Direitinho? Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigada por ter esse tempinho da noite de vocês de quinta-feira para ouvir um pouco sobre marketing e cerveja. Imagino que é um tema, né, muito atual, um tema que passa pela vida de todo mundo, principalmente para quem tem algum negócio. E aí eu queria primeiro que vocês escrevessem aqui no chat o que vocês fazem no mercado, se vocês são atuantes, se tem cervejaria, se são sommeliers. Escreve aqui no chat só para eu entender um pouquinho e às vezes isso me ajuda até a identificar linguagem ou até dicas para orientar um pouquinho mais. Vamos lá, pode escrever aí no chat. Então, a gente vai falar hoje sobre cerveja e conexão, o desafio da presença digital.
vou tentar trazer um pouco de conceitos de marketing, trazer um pouco de como surgiu o marketing até os dias de hoje e como que a gente pode agregar isso, né, na vida real e principalmente no meio da cerveja. Isso eu espero que a gente possa compartilhar e fiquem à vontade também para trocar, se quiser tirar dúvida ou trazer algum comentário, tá liberado, tá? Vou passar aqui. Então, vamos lá. Eu sou a Aline Ferreira, eu sou graduada em Administração de Empresas, também já fiz Tecnologia Cervejeira, Sommelier, Master, também sou juíza BJCP, fui homebrewer por mais de 8 anos, hoje eu não faço mais cerveja em casa, dá muito trabalho e me encantei muito pela parte sensorial da cerveja, onde eu acabei me especializando e depois de um tempo eu abri uma agência, minha agência chama Hop Your Media, e aí desde então eu uni o marketing e a cerveja, e hoje eu atuo basicamente com marcas de cerveja, cervejaria, bares, cervejeiros, brewpubs, loja de insumo, loja de equipamento, um pouco de tudo, mas sempre voltado para o mercado cervejeiro, né? Acabando unindo as duas habilidades que eu tinha e também vendo um gap no mercado que seria esse nicho mais direcionado dentro da cerveja. Antes da cerveja, muita gente não sabe, mas eu estudei biologia, trabalhei com pesquisa de biologia marinha e acabei largando a biologia para fazer cerveja. Então, a história de cerveja já está na minha vida tem mais de 12 anos, praticamente. Hoje eu atuo muito também como juíza internacional de cerveja, tenho representado o Brasil em diversas competições pelo mundo, principalmente em América Latina, e a partir disso, isso me traz assim uma visão, uma perspectiva muito bacana de comparação do nosso mercado com o mercado de fora. E até para entender como que a galera de fora enxerga as cervejarias brasileiras. Então, a gente vai ver sobre os fundamentos do marketing, e aí depois a gente vai aplicar para o marketing digital. Ah, mas por que a gente não vai direto? Porque a gente precisa entender como que surgiu a ideia de marketing, que é relativamente muito recente. Não é igual a história da cerveja, que nasceu aí 10 mil anos atrás. Marketing é muito recente, isso foi nos últimos séculos. Então, a gente ainda está aprendendo muita coisa, principalmente com as mudanças que a gente vê, né, atualmente, e a gente vai vivendo essas mudanças no caminho. Então, a gente vai passar pelos conceitos, a gente vai falar sobre o perfil de consumidor de cerveja e pensar nas redes sociais como uma forma estratégica de se conectar com o seu cliente. A gente vai falar também um pouco sobre branding e identidade visual, e essa é a primeira aula. Amanhã a gente vai falar sobre cases do mercado, né? A gente vai falar coisas que já aconteceram no mercado, que a gente pode aprender, tanto os cases de sucesso e os cases de fracasso, de marcas cervejeiras. Então, se vocês já quiserem se preparar e trazer outras ideias para amanhã para a gente discutir, fiquem à vontade, isso engrandece muito o debate. Então, o que é marketing? Kotler é o cara que é chamado de pai do marketing, e ele fala que é um processo social, ele não é uma coisa, ele não é um fim. O marketing é um processo, e aí ele acaba trazendo depois, né, as pessoas da empresa e de quem você quer oferecer um produto ou serviço. Então, inicialmente, não era como é hoje, a gente vai ver sobre essa mudança. Então, o marketing envolve identificação de necessidades, né? O que o cliente, o consumidor precisa, a criação de valor, por que ele vai comprar? Que valor é esse que o seu produto ou serviço tem? Comunicação, que é como você fala com o seu cliente. E a construção de relacionamentos. Que canais você usa? Que linguagem você usa? Vocabulário está adequado? Ele está te entendendo? Então, a gente vai pensar sobre isso. O marketing, quando ele começou,
né, quando começou a se pensar sobre marketing, a gente tem essa evolução, de acordo com Kotler, que passa pelo marketing 1.0, o primeiro. E esse primeiro seria aquela ideia bem inicial lá de troca, né, de que está muito associado também à época da Revolução Industrial, para vocês verem como que é muito recente, né? Então, nessa época, o marketing era muito rústico, era muito intuitivo, né? De que forma que eu posso me diferenciar. E aí, quando você volta para esse momento que existiam poucas maneiras de anúncio ou poucas maneiras de divulgar o seu trabalho, muitas vezes uma empresa ou, né, uma manufatura iria ser identificado por sinais, por nomes da família ou pelo brasão da família, e isso a gente já poderia considerar uma forma de marketing. E isso na cerveja a gente vê também pelos brasões e nome das cervejas. Às vezes pelo nome do bairro ou nome da cidade. E a partir disso, você poderia olhar para alguma coisa e identificar o que era aquilo. E lógico que nessa época muito mais atrelado a produto e não tanto sobre o serviço. Então, era uma coisa assim, né, muito intuitiva, primitiva. Depois a gente tem o marketing 2.0, com o objetivo de satisfazer e reter os consumidores. Aqui eu já penso nas necessidades funcionais, eu sei que o meu cliente tem um desejo, e aí eu já posso olhar mais ou menos que ações eu posso ter para conquistá-lo e manter comprando comigo. Depois a gente tem o marketing 3.0, e ele vai já para um lugar de olhar para ações e valores que você pode mostrar para o seu cliente que você está se destacando. Então, você busca já pontos de contato e pontos em comum que o seu cliente vai olhar para a sua empresa e vai falar, opa, me interesso por isso aqui. E aí vem com essa ideia de fazer o mundo um lugar melhor. No marketing 4.0, a gente vai trazer já o ambiente online e offline. Então, já é algo um pouco mais recente, né, mais moderno. E aí a gente une tanto o marketing offline, que seria aquilo que você tem realmente, pode ser uma loja, pode ser um outdoor, pode ser, enfim, folder e outros materiais físicos. E depois o online, que são as formas de contato via telefone, hoje WhatsApp, e-mail, né, internet, todas as outras formas de contato online. E esses diversos canais de comunicação, eles servem sempre para você se conectar e criar um relacionamento com o consumidor. Depois a gente tem o marketing 5.0, que é praticamente o que a gente está vivendo agora, e a gente está descobrindo muita coisa de como isso funciona na prática. E esse descobrir também está muito atrelado a erros e acertos. Então, durante essa fase nova do 5.0 que a gente está vivendo, que já traz aí a tecnologia a favor da humanidade, esse é o momento que a gente está vivendo agora e que muitas vezes, né, esse para mim é um ponto muito interessante, o marketing utiliza tecnologias que simulam o comportamento humano para criar, comunicar, entregar, né, e se comunicar com o cliente. Então, quando você liga aí, de repente, numa empresa de telemarketing para você resolver alguma coisa, e aí vai chegar uma gravação para você, antes de você chegar a falar com uma pessoa. Existem também ferramentas, softwares, muitos tipos de programas que fazem respostas automáticas. Então, você se inscreveu em alguma coisa, depois você recebe um e-mail. Olá, seja bem-vindo. Né? Parece que é uma pessoa que está falando, mas não é. Aquilo ali já foi programado e foi pensado para você sentir que tem uma pessoa falando com você, mas não é o caso. Então, é uma simulação. E, além disso, a gente também tem essas ferramentas que podem ser utilizadas para realmente fazer testes, né? E conseguir conectar as suas necessidades baseadas também no comportamento que o seu cliente tem, quanto tempo ele ficou, por exemplo, no seu site, quanto tempo ele passeou e o que ele colocou no carrinho, mas não fechou, por exemplo. Então, esse tipo de informação
que a tecnologia pode fornecer para a gente. Agora, por que o marketing na cerveja? Eu quero que vocês pensem o quão diferente está o mercado de cerveja de 10 anos para cá. Eu vejo isso claramente da época que eu já fazia cerveja e buscava várias referências para provar e tentar, de repente, reproduzir alguma receita e experimentar cervejas diferentes, era muito mais escasso. Né? Você ia a um supermercado ou algum empório, os preços eram altíssimos, né? E a gente tinha pouco acesso a poucos estilos. Então, no máximo você encontrava aí uma Weiss, uma Paulana, uma Chimay, às vezes você encontrava, Delirium, que é super famosa, mas, no geral, a gente não tinha uma riqueza muito grande de estilos, e principalmente na prateleira dos supermercados. E, então, de 10 anos para cá, esse é um momento que eu acho que a gente está vivendo uma leve madurez do mercado. Não acredito que seja ainda o nosso auge, mas a gente já tem, né, uma grande diferença do que tinha nas prateleiras até agora. Então, pensando no que você conhecia de marca de 10 anos atrás, qual que é a diferença para o que você conhece de marca de cerveja hoje? Principalmente quando a gente fala de mercado craft, que seria, né, cerveja artesanal. E não só o mainstream, que é o que a gente chama de cerveja comum, cerveja que você encontra em qualquer lugar, no mercado, cervejas de massa, enfim. Gente, se tiver alguma pergunta ou algo ali no chat, me avisa, porque eu não estou conseguindo ver daqui. Principalmente Bruno, pode me avisar. Então, por que o marketing na cerveja? A gente viu, então, esse mercado craft crescer muito. A gente teve um boom muito grande nos últimos 10 anos. E até a minha pesquisa de TCC, que depois eu publiquei um artigo, fala exatamente do quanto cresceu o mercado, que chegou a crescer mais de 1000% em 10 anos. Isso representa, né, que o mercado, além de estar crescendo, mas que a gente também está consumindo, está aprendendo mais, está se informando mais sobre cerveja. Então, você não vai só ao supermercado, você vai ler sobre aquela marca, você vai perguntar que estilo é aquele, você vai jogar no Google e vai procurar o que é aquilo, ou perguntar para o chat GPT, talvez, e aí você vai selecionar muito mais do que você selecionava antes, né? Até por conta do nível de informação que você tinha antes e agora. Tem essa diferença, né? Então, antes a gente pensava sobre cerveja mainstream, então quando você pensava cerveja, você já pensava naquela cerveja tradicional de lata que aparecia no comercial da TV, certo? E aí esse estilo é o estilo que todo mundo chama de Pilsen, e que, na verdade, a gente, estudando um pouco mais, vai categorizá-la como American Light Lager, que é um estilo um pouco mais leve, não é a Pilsen original, lá da República Tcheca, mas que chama de Pilsen, está tudo bem, foi como o nosso mercado cresceu, e foi como, né, a gente construiu as informações sobre cerveja. Acontece. E aí, hoje, a gente tem a valorização do artesanal. E isso não vale só para a cerveja, isso vale para qualquer área. Então, as pessoas estão buscando menos situações de massa, menos produtos de massa, que parece que ela não foi escolhida. Hoje, a pessoa gosta de ter essa escolha, ela sabe que tem esse poder de escolha, porque ela tem tudo na palma da mão, ela pode pesquisar e saber tudo sobre aquilo a qualquer momento. E isso torna o cliente mais exigente também, porque ele não vai aceitar qualquer coisa e ele, às vezes, vai duvidar de você e vai questionar de você algumas informações. É só vocês pegarem, por exemplo, o Instagram do nosso amigo Cheruti, o Rafael Cheruti, sommelier, e ele fala muito sobre cerveja e muitas vezes ele traz assuntos com fontes, né, com livros. Esses dias ele postou um vídeo com 5 fontes diferentes para contestar uma pergunta de um seguidor, e aí você vai nos comentários e as pessoas continuam falando, não, isso está errado, não, isso está errado.
Então, as pessoas vão contestar e, às vezes, vai servir só para realmente fazer aquela polêmica ou burburinho, mas que pode funcionar e vai movimentar também. Aí depende de como que você quer movimentar a sua marca. Então, todo mundo quer alguma coisa mais especial, mais original, não quer mais aquilo que é feito para todo mundo. E aí vocês podem ver isso, né, no consumo de cosméticos, no consumo de roupas, porque muito se fala já de não querer usar a mesma roupa de todo mundo. Então, na cerveja, isso também se repete, né, de que você também quer histórias que você acredita e que quanto mais artesanal, ou quanto mais tenha essa cervejaria, tenha uma história interessante, tenha um storytelling que traz a atenção do consumidor, mais ele vai se conectar e mais ele vai querer comprar da sua marca. Eu sempre falo que marketing, ele não é sobre vender diretamente. É sobre manter a sua marca na cabeça do consumidor. E isso, às vezes, pode acontecer por meses e ele não vai comprar de você. Mas que talvez o importante seja que na hora que ele quiser alguma coisa dentro do que você vende, ele vai lembrar de você. Então, por exemplo, eu tenho uma cerveja que é muito específica e tem pêssego. Então, uma cerveja com fruta, ok. Vai ser todo mundo que gosta? Não vai ser. Mas se essa pessoa está procurando, de repente, alguma coisa frutada, pode ser para um jantar, pode ser para um presente, e ela vai lembrar, opa, tem aquela cervejaria lá que tem uma cerveja com pêssego, então talvez possa funcionar. Então, a ideia do marketing não toma, compra de mim agora. Olha só meu produto que lindo. Olha minha cerveja, que tem alta qualidade, já pode comprar de mim. Não funciona assim. Às vezes, né, você precisa de um tempo, e isso se chama jornada do cliente. Na jornada do cliente, você consegue identificar informações mais básicas que você vai ali tentar pegar a atenção do cliente e aí você vai levando ele para um funil de interesse, de deixar ele mais amarrado ali na história, né? Falando sobre talvez realmente a história da cervejaria, ou a história de algum insumo, ou alguma história sobre a escolha dos seus ingredientes, o quão especial são a escolha do lúpulo na sua cervejaria. Então, cada cervejaria vai ter aí um ponto que pode trabalhar. E, para mim, informação vale ouro. E por quê? Porque quanto mais você sabe sobre o mercado, sobre o seu cliente, sobre quem é o seu cliente, mais você vai poder se preparar e receber essas informações de forma que você consiga planejar ações, estratégias baseadas numa informação. Então, sempre recomendo a leitura do Anuário da Cerveja, pelo mapa. Todo ano agora é lançado. E mesmo que ainda não represente 100% da realidade do Brasil, é um documento, um estudo que é referência para você entender, né, e balizar um pouco as ações da sua cervejaria. Esse ano, então, a gente chegou, no caso, né, o anuário desse ano, que corresponde ao ano anterior, de 2024, o Brasil chegou a 1.949 cervejarias registradas. É um número muito grande em relação a 10 anos atrás, né? E, além disso, a gente tem 45 mil produtos registrados. Isso quer dizer que uma cervejaria, né, pode registrar vários produtos ao mesmo tempo e também podem registrar marcas diferentes. E aí que está um ponto interessante, que eu acho que é importante dar uma olhada nisso. Então, eu tenho 1.949 cervejarias, mas 55 mil marcas. Ou seja, várias cervejarias têm marcas diferentes. E marcas que nesse sentido, não é marca só de uma outra empresa, mas seriam marcas do nome da cerveja, nome da cervejaria, né? Marcas em geral. E aí, eu trouxe aqui um gráfico para comparar o mercado de cerveja do Brasil com os Estados Unidos. Tá? Esses dados
está baseado aqui no Anuário do Mapa, no caso do Brasil, e dos Estados Unidos está baseado no Annual Report da Brewers Association. Eles, como uma grande associação, eles têm aí eles são referência no estudo e estatística de mercado, como eles conseguem validar todas as informações e realmente ter uma informação muito mais precisa sobre a produção, consumo de cerveja nos Estados Unidos. Então, se a gente pega aí, se vocês verem, a barrinha que está amarela, ela é o que é considerado a produção craft, cerveja artesanal. Aqui no Brasil, a gente chega praticamente a 1%, mais ou menos, com o mercado de cerveja artesanal. Então, isso quer dizer que todo o resto pertence a grandes marcas, a grandes empresas. E aí, só esse pedacinho de 1% é o que faz parte da nossa realidade. Então, pensando nisso, né, eu já tenho um todo, e aí eu pego uma partezinha, uma bolha. Dentro dessa bolha, eu ainda tenho que segmentar e eu ainda tenho que pensar estratégias diferentes para cada situação. E aí, lá nos Estados Unidos, eles têm um pouquinho mais, eles chegam a ter um pouco mais de 13% de participação do mercado craft no total de produção dos Estados Unidos. E aí, o que vocês têm aí é o número de produção mesmo, então, por litros, tá? Inclusive, eu pedi para o chat GPT fazer o cálculo para mim, porque o BA, né, a Brewers Association, eles colocam por barris, e aí eu não vou fazer o cálculo de barril hoje, a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. E aí, o papel do marketing digital. Então, só um momentinho que eu vou tossir, gente. Só um momento. Tem que desligar esse microfone para não assustar vocês. Prontinho. E aí a gente tem qual que seria o papel do marketing dentro da cerveja, né? Acredito que marketing digital ele possa ser aplicado em qualquer situação, em qualquer empresa. Então, a gente tem visibilidade para micro e pequenas cervejarias, né? A gente tem uma comunicação direta, e direta que eu quero dizer é já estar direto com o seu consumidor, você consegue falar facilmente com ele. Então, o acesso do seu consumidor até você é muito mais rápido, é muito mais fácil. E quanto menos barreiras ele tem, mais ele vai estar satisfeito com a sua marca, com a jornada do cliente que ele tem. Então, tudo isso pode influenciar. Essa comunicação direta facilita muito. E a gente pode ver isso até pela relação de como as pessoas públicas também conseguem fazer essa comunicação direta com as pessoas. Então, às vezes, você pode mandar, por exemplo, um direct ou uma mensagem para alguém famoso, ou alguém que você é muito fã, e tem a chance dessa pessoa responder. Então, antigamente não existia isso. Então, quando você manda uma mensagem para uma cervejaria, ela vai ver, né, se ela tem ali o controle adequado das redes sociais, é claro. E aí, depois, a gente tem a transformação da experiência do cliente, que deixa de ser só sobre produto. Então, rede social é sobre isso, não é um mercado, não é uma vitrine. E aí, a gente tem baixo custo. Por mais que a gente ainda tenha uma resistência, por mais que a gente ainda tenha pouco dinheiro para investir em marketing, ainda é um baixo custo quando você compara com 10 anos atrás, se você fosse ter uma equipe de marketing. E eu digo isso que eu sei da resistência e da dificuldade que é ter uma equipe de marketing para cuidar da sua marca, porque a maioria das cervejarias pequenas, médias, elas vão ter ali uma pessoa praticamente, ou poucas pessoas centrais, que vão acabar fazendo um pouco de tudo, né? Então, quantas cervejarias você conhece que é o cervejeiro que faz administrativo, financeiro,
Aí chega lá, ele também aí vai fazer a adega, ele vai fazer a cerveja, e aí quando vê, ele também vai fazer marketing. Mas que tempo que sobra para fazer isso quando você tem uma cervejaria e tem que cuidar de tanques de fermentação que dependem de você, né? Então, é muito mais complicado você olhar para o marketing como um real investimento e não só um trabalho que você tem que fazer. Porque realmente é necessário e importante que você tenha essa visão da sua marca para que as pessoas também olhem para a sua marca com o cuidado que você deseja. E aí, a gente também tem a possibilidade de viralização. Então, hoje, como as coisas acontecem muito rápidas, e realmente rápidas, que às vezes é uma trend, uma viralização, leva uma semana. E aí, na outra semana, você já fala, isso aí já está velho. As coisas são muito voláteis. Então, a gente tem esse potencial de atingir uma grandiosidade que antes você não tinha. Então, em que momento da vida você teria acesso a milhares de pessoas olhando, visando a sua marca da forma que você quer, da forma que você escolheu? Porque a rede social é sobre isso, é sobre você trazer a sua visão e como você quer ser visto, que é o seu posicionamento. Como você quer ser visto, que forma que você fala, que tipo de imagem que está lá. Então, essa é a forma que as pessoas vão olhar para você. Eu não sei vocês, mas eu tenho quase certeza que quando você quer procurar algum lugar para comer, para visitar, você ou vai entrar no Google, e aí vai aparecer um Instagram e Facebook, o que seja, ou você vai direto no Instagram, que é o meu caso. Se eu quero comer num restaurante, eu vou pesquisar. Beleza. Ai, nossa, o último post faz 6 meses, deve ter fechado. Quantas vezes eu já me vi fazendo isso? E aí depois eita, não, mas de repente está aberto e eles só não estão fazendo a gestão das redes sociais, estão meio atrasados ali, mas de repente ainda existe. Então, é um ponto de atenção que é importante você ter isso em consideração na sua marca, no seu estabelecimento, seja cervejaria, mesmo que você não tenha bar, manter, né, uma periodicidade nas redes sociais da cervejaria também é importante, mesmo que seja só institucional, para dizer que a sua marca está viva, ela está ali, ela está existindo. E também colocar aí todos os pontos de contato para facilitar a comunicação com o seu cliente. E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, que é que antigamente, de que forma que você conhecia marcas de cerveja? Provavelmente na TV, em rádio, né, nos tipos de comunicação anteriores que a gente tinha, que não deixaram de existir, mas que tinham um valor tão alto, mas tão alto, que nenhuma cervejaria pequena iria considerar que um dia teria, por exemplo, uma propaganda num comercial dentro de uma novela das 9. Ninguém ia pensar isso, né? Tanto por conta de dinheiro e tanto também por uma questão de público. Será que todo mundo, esses milhares de pessoas que estão assistindo, eles são meus clientes? Será que eu quero essa galera toda? Mas em relação ao orçamento, ao tipo de gasto que se tinha antes para fazer qualquer tipo de anúncio, propaganda, era muito diferente do que você tem hoje. Porque se você hoje tem um celular na mão, você já consegue fazer alguma coisa, certo? Você jogou lá na internet e isso vai de graça. Claro que hoje a gente tem muitas ferramentas pagas e a rede social hoje, né, principalmente Meta, faz a gente pagar muita coisa para que nosso conteúdo seja mais difundido, pulverizado, mas ainda assim é de graça, você ainda pode, né, ter uma variação de custo muito menor do que era antigamente. E aí vocês podem ver que hoje a gente tem várias cervejarias que adotam uma posição de adaptada para a rede social. E muitas vezes até a cervejaria vira até um pouco só sobre isso, que é essa presença na rede social que faz as pessoas estarem lá, porque pessoas se conectam com pessoas e não marcas.
Então, quanto mais a pessoa aparece, aí tem a equipe, aí não sei, pode ter o cervejeiro, e quanto mais essas pessoas aparecem, mais a gente, como consumidor, quem está rolando a tela, vai achar mais interessante, vai se conectar e vai se familiarizar com a sua marca e com aquela pessoa. Tanto é que quantos cervejeiros você pode, ou essa galera que aparece na rede social, vai estar andando num festival e aí alguém vai chegar, vai reconhecer, poxa, já vejo vocês lá na internet e não sei o quê. Então, e às vezes a pessoa já até se sente amiga por já acompanhar e ver de perto ali, mas ainda não conhecer pessoalmente a pessoa. Isso acontece bastante. E importante a gente pensar sobre todos os canais possíveis, né? Hoje a gente vai ter aí as redes sociais, a gente continua tendo rádio, televisão, de uma forma diferente, a gente vai ter YouTube, a gente tem o antigo Twitter, que agora é X, a gente tem LinkedIn, então tem TikTok. Então, quando você pensa que existem todos esses canais, será que vale o esforço de que você tenha que estar em canais? Será que o seu público está em todos os seus canais? Será que seu público está no TikTok, passando o vídeo de 15 segundos por 2, 3 horas seguidas? Será que ele vai consumir de você só porque você fez um vídeo engraçadinho e colocou lá para viralizar? Então, é importante delimitar esse tipo de pensamento, de ação, para que se torne estratégico, esteja alinhado com a sua marca e que não esteja fazendo só por fazer ou só para estar ali. Então, é sempre importante trazer todo o alinhamento da sua marca com as ações que você tem online, que seja, né, uma extensão do que a pessoa encontra lá no seu bar ou na sua loja, que seja na sua cervejaria. Então, essa extensão ela tem que estar em todos os canais. E aí você vai avaliar aonde está esse público a partir da segmentação, a partir do seu posicionamento, para concentrar os esforços de maneira correta e você, né, não desperdiçar tempo, dinheiro, né, nem da sua equipe, nem seu. Então, é importante pensar nesse sentido. E aí, depois também pensar sobre os valores da sua marca. Você tem isso claro? Quando você começou lá a empresa, quando você iniciou a sua marca, ela tinha um propósito? Que propósito é esse? Ele está sendo cumprido? Ele mudou? Porque às vezes pode mudar. Uma marca pode ser mutável, às vezes você pensou nela de um jeito, e aí no caminho você descobre que não é bem assim. Quantas vezes você já viu cervejaria começar com algum propósito, assim, muito fechadinho? Não, aqui a gente só vai fazer cerveja desse tipo. E aí você vai para o mercado e fala, opa, não é assim, preciso me adaptar, preciso mudar isso aqui. E aí você tem que recalcular tudo para realmente estar no mercado, porque só paixão por cerveja não paga conta, a gente sabe disso. Então, olhar para a marca como realmente uma empresa, como uma marca que independe de você, né? Que pode até ser sua filha ali, a sua marca, sua filha, você pode cuidar do carinho, mas ela é independente e não vai fazer só as suas vontades. Tem que pensar no que vai fazer dinheiro, certo? Porque no final a gente ainda está falando sobre como vender para fazer mais dinheiro. E aí a gente tem alguns fatores que influenciam muito no consumo. Provavelmente vocês também pensam sobre isso em algum momento. A gente tem os fatores culturais, né? Dentro de cultural é muito amplo, ele pode estar muito ligado a vários fatores, tanto quanto do lugar que você foi criado, da família, da sua religião, enfim, da cultura, às vezes, do seu bairro, de uma coisa muito específica, da sua família. E aí, esses fatores, eles influenciam na forma de consumo, né? Pode ter famílias que consomem cerveja toda final de semana, que o pai e a mãe estão ali, né? E os filhos e a família vê aquele consumo acontecendo, e aí vai ter famílias que não, e aí depois você descobre
o seu tipo de consumo depois de adulto, depois de viver uma vida fora da sua família. Então, existem vários fatores que podem fazer você olhar para uma marca ou para um produto, como seria a cerveja, de forma diferente, de acordo com o que você foi criado, né, de acordo com as suas crenças, tudo isso vai influenciar também. Os sociais, eles vão dizer muito sobre o tipo, por exemplo, de renda que você tem, que lugar que você foi criado, também em relação à sociedade que você vive, o quão aberta ela é, o quão permissiva ela é, porque, por exemplo, dentro de social, a gente pode incluir, tá junto com o cultural também, mas a ideia de que, por exemplo, tem alguns países que você não pode beber na rua. Então, de forma alguma, você vai poder sair com uma garrafa, uma lata de cerveja na rua, que você pode levar uma multa milionária, e aí vai ter diferentes tipos, né, de sanções, de acordo com o país. Mas imagina, aqui no Brasil a gente não tem isso. Tanto é que quando algumas vezes algumas pessoas vêm para cá, já recebi um amigo que, quando via a gente bebendo na praia, ele falava assim: mas vocês podem beber na praia? Como se fosse uma coisa assim absurda, o que para a gente é normalizado, para uma certa cultura não é proibido. A polícia vem, leva a sua cerveja, você é tirado da praia, enfim. Então, tem vários tipos, né, de camadas aí sociais e culturais que podem influenciar o tipo de cultura, ou de consumo, perdão. Os pessoais, né, que são exatamente seus valores, a forma que você vê o mundo, a forma que você se comunica, né, é realmente o pessoal, é o eu. E depois os psicológicos, que são como tanto a sua comunicação interna, a sua inteligência interpessoal, junto também com os estímulos que você tem no seu ambiente, né? Então, o psicológico, ele também faz parte do comportamento de consumo. Por isso que muita gente tem algumas marcas e tem alguns produtos que são compra de impulso. Isso está dentro de um ponto psicológico, que você trabalha com a urgência. Eu preciso comprar isso agora. E se você não comprar isso agora, você perdeu a promoção, não existe mais. Então, se você perdeu, você deixou de ser exclusivo, você não é mais especial. Então, tem muitos tipos aí, muitas camadas, que daria, assim, uma aula completa só sobre isso, praticamente. E aí, a gente vê um exemplo muito grande, né, de mudança de consumo, que está muito recente. A gente viveu aí uma pandemia histórica, quase apocalíptica, todo mundo passou por isso, e às vezes a gente não acredita que a gente passou por algo tão grande, né? Que era mais fácil a gente olhar no livro de história e falar: olha aqui, a peste matou não sei quantas pessoas lá na Europa. E aí agora a gente viveu isso na pele, viu muita gente, né, sofrer, tanto pessoas, empresas, pessoas perdendo seus negócios porque não sobrevivia ao que estava passando, né, as condições que estavam na época não eram propícias para ter um negócio, para ter cerveja. E aí, então, isso é um fator que influencia no consumo. Eu trouxe aqui alguns números sobre queda de consumo, né, de cerveja. Primeiro a gente fala em 2020, teve essa queda logo assim que começou a pandemia, isso a gente está falando de geral. E aí, a Euromonitor, que é uma instituição que faz, né, pesquisas e traz números sempre atualizados de estatísticas, trouxe aí que teve uma queda no consumo mundial de 6%. 6% do globo deixou de consumir bebida. Ah, isso pode ser saudável? Pode ser, principalmente pela questão de saúde, né? Tem toda a questão do consumo responsável. Mas para quem tem um negócio cervejeiro, essa queda no consumo é preocupante, certo? Depois a gente teve na Europa ali, esse é um dado deles também, o canal On Trade, que é quando você senta no bar, quando você vai no restaurante, né?
você é o ativo, despencou muito, e aí as vendas direto, né, e geralmente as vendas até online, elas cresceram muito. E provavelmente vocês lembram de como foi a transição de várias cervejarias que não tinham nenhum método ou estratégia ou ferramenta de venda online que passou a ter. Então, o que estourou de cervejaria tendo que montar e-commerce e estrutura logística de delivery foi, assim, absurdo. A gente viu bastante isso. Imagino que vocês tenham visto também. E a partir disso se criaram muitas campanhas de marketing. Por exemplo, na cidade que eu estava na época, foi feito aquele eles chamavam de pega e vaza, era assim, tipo, solidário, que era quando você comprava o growler, você passava de carro, pegava o growler e ia embora, que aí tinha pouco contato, todo mundo de máscara, e aí eles usavam esse momento para falar, olha, o growler que você comprou vai ter uma parte da renda doada para uma instituição que está ajudando a galera que está sofrendo com o Covid. Então, isso, por mais que seja lindo, por mais que tenha bom propósito, que tenha uma linha moral e ética muito grande, continua sendo sobre dinheiro. Então, é legal a gente atribuir e trazer pontos morais e éticos para a marca, para a cerveja, mas ainda continua sendo sobre dinheiro. Então, quando a galera fazia essa campanha de, olha, passa aqui e compra o growler, você está falando, compra o growler. Então, eu vou ajudar, olha, se você me comprar esse grau, eu vou ajudar a galera lá. A gente vai comprar não sei quantos litros de álcool para doar, e, enfim. Então, tudo isso continua sendo sobre bebida, sobre dinheiro. E aí, esse movimento, ele foi quase que um movimento de sobrevivência, de busca de, beleza, a gente já está aqui, né, estamos afundando, está tudo acabando, ninguém sabe quando que essa pandemia vai acabar, a gente precisa encontrar maneiras de estar presente e de ainda vender, né? E aí, nesses momentos, a rede social foi uma das principais formas de comunicação, já que você nunca mais podia ver o seu cliente, você só se comunicava com ele de forma online. Então, a rede social entrou como um passo para a criação de todo aquele aparato de logística, tanto de delivery quanto de e-commerce. Tive vários amigos de cervejarias e donos de cervejarias, cervejeiros, que montaram tudo isso do zero durante a pandemia. E foi uma loucura, assim, né, para você achar os programadores, as pessoas que produziam esse tipo de ferramenta, era uma loucura. A parte boa é que a maioria dessas pessoas que montou isso nessa época conseguiu manter isso estruturado até hoje. Então, uma boa parte agora você já tem esse aprendizado. Aprendeu lá na dificuldade? Aprendeu na dificuldade. Mas manteve isso como legado para a empresa ou para a cervejaria. E aí a gente tem o perfil do consumidor. Por que a gente pensa como que o consumidor consome, né? O consumidor consome, claro. Então, como que esse consumidor bebe? Quem é ele? Quantos anos ele tem? Qual que é a faixa de idade? Que tipo de coisa ele gosta de fazer? Ele vai surfar no domingo de manhã? Ou ele vai comer pastel na feira com caldo de cana e dali ele vai para o boteco? Então, como que é essa pessoa? Através do perfil de consumidor, você consegue montar persona, que é identificar exatamente quem é o teu público-alvo, e também entender como oferecer melhor para ele continuar consumindo de você. Então, Kotler e Keller, esses dois caras aí, pais do nosso marketing, diz que o comportamento do consumidor é o estudo como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram e usam produtos. Então, a forma que eu consumo cerveja, ela pode variar de acordo com a minha idade ou com o meu ciclo de vida. Então, o ciclo de vida, por exemplo,
ele não está ligado à idade, ele está ligado ao momento que você está vivendo. Porque você pode, por exemplo, estar terminando a faculdade e morar com os pais. Você pode consumir de uma forma diferente. Você pode estar terminando a faculdade, mas morando sozinho ou com amigos. Você vai consumir de forma diferente. Então, agora você está formado e mora sozinho. Vai consumir de forma diferente. Depois você casa, vai consumir de forma diferente. E assim vai. Então, o ciclo de vida é esse momento que o consumidor está passando e independe de idade. Porque pode ter muita gente aí que vai ser solteirão a vida inteira e vai casar lá, né, para os seus 40 ou depois, eu não sei, e isso vai ter um impacto no seu ciclo de vida, no tipo de consumo que você tem. E aí, o estudo sobre isso é importante para que você consiga reconhecer as ações que vão chegar exatamente nessa pessoa. Aí eu quero que vocês pensem comigo. Se a sua cervejaria fosse uma pessoa, como ela se apresentaria nas redes sociais? Eu gostaria que vocês escrevessem, mas se vocês estiverem com preguiça, não tem problema. Eu quero que vocês pensem. Pensem sobre isso. Pensar como que seria a persona da sua cervejaria, da sua marca. Tá? Se não for cervejaria, pensa marca. Essa pessoa seria uma pessoa blogueira que faz vlog e mostra tudo o tempo todo? Divertida? Ela é mais formal? Qual que é o vocabulário dela? Como que ela fala? Como é que ela se comunica? Ou ela é low profile? Low profile que só posta foto das coisas, que só posta foto da mão, que dá zoom nas coisas e cores, né? Quem que seria essa pessoa? Quero que vocês pensem sobre isso para entender um pouco sobre a sua atuação, a atuação da sua marca nas redes sociais, para que ela seja realmente muito alinhada com o que você tem de propósito da marca, e não só fazer as trends por fazer. Eu tenho um propósito dentro da minha agência, que é não deixar, lógico que o cliente ele pode fazer o que ele quiser, mas eu tento não deixar, eu aconselho a não fazer todas as trends ou coisinhas que ficaram famosas durante uma semana, desde que faça sentido para a marca, porque às vezes a marca ela tem um tom de voz um pouco mais formal, um pouco mais dentro da gastronomia ou dentro da culinária, e aí que não conversa com aquele momento divertido, mas que pode, sim, ter um trocadilho, mas não necessariamente comédia. Então, estar atento a todas as trends e coisas que acontecem, ótimo, tem que estar. Tem que estar atento, tem que estar sabendo que música que está famosa, quais são as trends do momento, se isso funciona para sua marca, né? Então, às vezes é só, por exemplo, aquele tipo de mural que você vai e faz o que você acha, ou qual a sua experiência com aquilo. Às vezes é só isso. E aí, cada semana surge alguma coisa, né? Agora, imagina se você fica dependente de trend para estar em contato com o seu consumidor. Vai faltar o quê? Identidade, vai faltar identificação da sua marca, porque passou qualquer coisa, você está fazendo. Então, é importante ter isso muito bem alinhado. Quando a gente fala de segmentação, a gente tem aí esses 4 passos para seguir. A gente tem, você pode dividir o mercado ali, né, em segmentos menores, aí depois você vai achar o seu mercado-alvo através do estudo do seu consumidor, como que ele consome, aonde que ele compra, quanto ele está disposto a pagar numa cerveja, e se vocês querem estudar um pouco sobre isso, dá uma olhada no retrato de consumo dos consumidores que o Surra de Lúpulo fez nos últimos anos. Lógico que a gente não tem um número tão expressivo de todo o mercado que respondeu, mas a gente tem um panorama de como tem sido o consumo das pessoas em relação à cerveja, porque essa pesquisa ela traz informações tanto de cerveja artesanal quanto de consumo de cerveja mainstream. E acabou separando, né, os consumidores. Olha essa pesquisa com calma e tenta entender aonde que está esse seu consumidor.
Porque uma das coisas que me chama muita atenção nessa pesquisa e que eu sempre gosto de falar é que todo mundo acha que vai fazer um festival de cerveja, uma festa de cerveja, já pensa em colocar que tipo de música? Rock, todo mundo falou rock, eu tenho certeza. Se você não falou, você pensou. E aí, nessa pesquisa, a preferência musical dos bebedores de cerveja não era rock. Então, era muito mais eclético e teve uma edição, eu não lembro se foi a passada ou a anterior, que o funk estava muito presente na escolha dos consumidores. Samba também estava presente, né? Então, o fato de você pensar que você gosta daquilo não quer dizer que o mercado vai gostar, né? Para mim, funciona a mesma coisa quando você vai produzir receitas que só você gosta, mas você não estudou se aquilo é atraente para os consumidores que tem ali no seu entorno. Mesmo que você tem que considerar o seu entorno, que é o físico e o online também, né? Às vezes você pode enviar cerveja, você tem e-commerce, você tem PDV. Então, essas pessoas que estão lá na ponta, elas estão querendo consumir isso? Ah, porque eu não gosto de sour, não vou vender sour. Olha, se sour vende, eu colocaria para vender, não importa se você goste ou não. Tem até o exemplo do Fábio, cervejeiro da Índigo, daqui do Rio de Janeiro, ele não gosta de sour, mas o homem faz sour direto e ganha medalha com as sours e faz sucesso. Ou seja, ele não precisa gostar para fazer, porque ele sabe fazer e vende. Então, vai investir nisso, ele não precisa fazer cerveja só para ele, né? Aí por isso que a gente consome de outras marcas também. Então, depois que você pegou aí, entendeu o seu público-alvo, identificou quem é quem, olha, eu quero atingir isso aqui, eu acho que minha marca funciona com isso, você vai pensar no seu posicionamento. E aí, esse posicionamento é como você aparece na cabeça do seu consumidor. Ah, é uma marca renomada. Ah, não, é uma marca divertida. É uma marca moderna, é uma marca conservadora, é uma marca colorida, é uma marca, enfim, tradicional. Então, esse tipo de posicionamento, você vai utilizar as ações e tudo que está ao seu alcance para se mostrar dessa forma. O fato de que você queira um posicionamento não quer dizer que ele exista na cabeça da pessoa. É por isso que a gente faz pesquisa de marketing. Então, existem várias empresas que fazem pesquisa de marketing, que enviam, né, e-mail ou entram em contato por telefone para você responder perguntas sobre marcas no geral, sobre o seu tipo de consumo e a galera conseguir entender um pouco mais como está funcionando o mercado, né, de maneira estatística. Aí, beleza, montei meu posicionamento, olhei ele para o mercado, eu quero ser visto dessa forma. Aí você vai entender o que você tem de diferenciação. Beleza, eu tenho cerveja. Ah, mas eu faço cerveja boa. Olha, sinto muito dizer. Muita gente faz cerveja boa. É só a cerveja boa que vende? Também não é, porque quantas cervejas você pode provar que você não vai gostar, mas a cervejaria tem um grande arsenal de marketing e está presente em vários lugares e é consistente e tem uma boa linguagem, tem uma boa conexão com o consumidor e vai vender. Então, nem sempre, só porque você fez uma ótima cerveja, sem defeito nenhum, sem nenhum off-flavor, tá tudo perfeito, tem um ótimo preço, mas você não tem marketing, você não tem como chegar lá na cabeça do consumidor, não vai vender. Então, tem que ter formas de você dizer para o mundo que você está vendendo cerveja. E aí, a partir disso, você vai falar, né, tanto do seu produto, da sua história, né, vai trazer storytelling que não seja só sobre o produto. Porque quando a gente falava sobre produto, isso era na época da Revolução Industrial, para frente, um pouquinho mais para frente. Então, hoje, a gente não fala sobre produto. A gente fala sobre o todo, a história, os valores, a missão. A gente não fala só sobre produto. Ah, eu vou fazer isso porque eu tenho uma grande história? Não sei. Às vezes você pode até inventar. Isso acontece. Inventar algo que seja, né, que funcione com aquela marca que você criou. Pode ser fantasioso, que eu digo. Não precisa ser algo real. Eu quero montar
uma marca que seja sobre fadas. Então, você vai trazer todo esse storytelling, você vai trazer a ambientação, as cores, né, elementos, tudo isso para fazer sentido com a historinha ali que você quer contar. E quanto mais real isso for, melhor, porque hoje em dia a gente sabe identificar o que é falso ou não. O que seria de falso? Ah, isso aí está muito fingido. E a gente não quer consumir de marcas que você não acredita. Então, hoje a gente não acredita no produto, a gente acredita na marca, na pessoa que está falando, na linguagem, no dado que ela trouxe sobre a cerveja. Né? A gente não consome mais o produto. Muita coisa, assim, pode vir do visual, bater o olho numa lata, achei bonita, vou comprar, mas muita coisa vem da história por trás de como isso chegou até ali. Depois a gente tem aí, a gente já falou de segmentação de mercado, e o Kotler e depois o Armstrong, que é o companheiro dele, é o parceiro também de livros, referências de mercado, fala aí que é nada menos do que dividir o mercado em grupos menores, né? E aí identificar as estratégias diferentes para esse tipo de grupo. E quando a gente fala de segmentação, às vezes essa segmentação pode ser dentro da sua própria empresa, dentro da sua própria marca, seja serviço ou seja produto. Eu falo como cervejaria em geral, porque eu acho que fica mais fácil para a gente pensar na prática, né? Mas você pode aplicar isso para qualquer marca. Então, quando eu segmento, eu tenho conhecimento de que eu não posso vender para todo mundo. Ou você vai vender para todo mundo? Não vai. Então, o que vai acontecer? Você vai olhar para o mercado e falar, olha, eu quero atingir esse grupo aqui. E aí eu vou falar de uma forma muito prática, que não é necessariamente assim, né, preto no branco, mas olha, eu quero vender para esse grupo aqui. Então, essa cerveja, ela vai ter esse posicionamento e ela vai ser mais cara. Aí eu posso atingir esse outro grupo aqui, que tem uma renda um pouquinho menor, e aí eu posso vender uma cerveja mais barata, baseado no que eu conheço sobre esse grupo. Então, você pode segmentar dentro da sua própria cervejaria, cervejas ou marcas diferentes que possam atingir grupos diferentes. Ah, eu preciso ter uma para cada? Não, você pode, de repente, escolher só uma. Aí você foca naquilo ali, usa todas as suas energias para atender exatamente essa fatia do mercado. Ah, mas aí eu quero atingir vários. Ok, então posiciona. Posiciona a sua marca de acordo com cada segmento que você quer atingir. Eu trabalhei numa fábrica de pão, uma vez, por quase 2 anos, no controle de qualidade. E lá a gente tinha marcas diferentes para pão, era pão de forma, para pão, e saía com embalagens diferentes, mas era o mesmo pão. E aí no mercado você ia ver que essas embalagens diferentes tinham preços diferentes. Então tinha um muito barato, tinha um médio barato e tinha o mais caro. Mesmo pão. Segmentação, posicionamento, só a qualidade da embalagem, o desenho da embalagem, o design, tudo isso já trazia aí um posicionamento na mente do consumidor sobre aquele produto. E o psicológico, ele atua de forma tão grande que se você der os produtos para a pessoa provar, ele vai achar que é diferente. E isso acontece com cerveja também. Quantas pessoas você conhece que falam assim, ai, eu não consumo essa marca X porque me dá dor de barriga. Eu não consumo essa marca X porque me dá dor de cabeça. Se você trocar a cerveja, não vai saber. Não vai identificar. Está muito ligado ao que a gente tem de visual, ao psicológico, às experiências. Tudo isso também está ligado, e não necessariamente que a pessoa vai saber. Não estou dizendo que vocês tenham que fazer isso, porque eu acho que é importante ter muita clareza e não enganar o seu consumidor, por favor. Mas a maioria das pessoas não vai saber distinguir essas diferenças, então você pode segmentar seus produtos de maneira diferente, mesmo que você mude uma coisinha ou outra, mas que vai trazer aí uma diferenciação. Agora a gente vai falar de alguns casos que a gente vai ter mais para amanhã, que é a parte mais divertida, eu acho. Mas vou trazer já alguns exemplos
baseados em pontos críticos que o marketing tem que ter. Por exemplo, atenção à legislação. Então, cada cidade, cada país vai ter aí alguma diferença na legislação. Isso a gente pode ver até em como a legislação que permitiu os brewpubs, e principalmente na questão de zoneamento, mudou, né, a perspectiva e as oportunidades para quem queria investir em cerveja. Que agora você não precisa estar totalmente longe da cidade para ter uma fábrica. Você pode ter aí, dependendo da sua cidade, formas de estar se instalando dentro de uma área urbana. Então, antigamente, se a gente olha para Colorado, a legislação brasileira não deixava chamar de cerveja qualquer bebida ou qualquer cerveja que tivesse outros ingredientes adicionados, principalmente mel, porque era de origem animal. Era não, é. Então, por uma questão de legislação, você não podia chamar a Colorado Apia, que tinha mel, de cerveja. Você não podia chamar cerveja. Então, se você pegar os rótulos antigos lá, vai estar escrito bebida alcoólica mista, que era o tipo de categoria que você poderia falar. Então, você imagina que tristeza é você fazer uma cerveja, né, ter todo carinho, fazer receita, produzir, esperar ela ficar pronta, cuidar da fermentação como um neném, e aí depois você não poder chamar ela de cerveja. E aí você não pode usar isso no seu marketing, você não pode falar nunca. Essa aqui é a minha cerveja, você não vai poder falar. Então, essa mudança na legislação já ajudou muito, porque agora você pode chamar de cerveja. E aí, por que isso é importante para o marketing? Porque você tem que considerar as limitações do mercado de bebidas para a sua marca, principalmente por ser um produto crítico, né, que é proibido para menores, tem restrições para gestantes, tem restrição para dirigir, então você tem que trazer esses cuidados também para a sua marca. Lei, né, tem que estar considerada aí dentro da sua marca. Vai fazer uma propaganda? Vai fazer uma publi? Você tem que avisar que é publi, você tem que falar colocar aquela frase lá típica de que é proibido para menores, não abuse do álcool, consumo com responsabilidade. Todo esse aparato ele tem que estar atrelado ao marketing que a sua empresa vai fazer. A gente tem que ter muito cuidado com tipos de propaganda e anúncios, para a gente falar de cerveja. Já tive alguns conteúdos de clientes que foram removidos e sem ter nada demais, sem ter nada demais. Apologia, alguma coisa. Aí eles tiram e você não consegue rever. Não tem como. Alguns você consegue, mas tem outros que não. Então, tem que ficar de olho. Agora, o meu comentário para esse tipo de legislação, eu penso, nossa, imagina se isso fosse na Bélgica, né? Porque a quantidade de coisa que a galera coloca na cerveja, para mim é assim, ó, ui, pega esse aqui, pega esse tempero aqui também, coloca isso aqui também. Ui, tem um doce, também coloca. Ai, tem essa fruta, pega aqui. Então, eu acho muito triste quando a gente não pode chamar de cerveja, mas eu entendo que é uma questão legal como forma de controle, né, dos tipos de insumo, ingrediente que você está adicionando na bebida. E aí, como que ela se categoriza dentro do mercado. Aí, eu gosto muito de falar de marcas e coisas que a gente já viveu e que a gente conhece na prática. Acho que faz muito mais sentido do que só falar de conceito e Kotler e não sei o quê. Então, beleza, vamos olhar para a marca Eisenbach. Olha só, já estou pensando para frente. Então, vamos pensar na Eisenbach. Lá atrás, quando ela começou, né, ela tinha esse propósito aí do segmento craft, né, nascida lá em Blumenau, tem uma história muito legal, traz uma história com rock, com o bar de lá de Blumenau, que traz essa coisa, essa pegada forte do rock. E aí tinha esses rótulos diferentes, né? Além da cerveja Pilsen. E aí tinha, uma das minhas preferidas era a Strong Golden Ale, que eu achava maravilhosa pelo preço que a gente pagava, porque era difícil encontrar esse estilo pelo preço que era. Então, assim, a gente tinha acesso a uma pequena amostra de cerveja artesanal aí por um preço acessível.
razoavelmente acessível, né? E aí tinha esses estilos, mas depois de um tempo, né, de oportunidade, de análise de mercado, eles investiram muito na Pilsen. Então, depois você passou a encontrar Pilsen no supermercado, na conveniência, em vários lugares. Depois passou a chegar nos bares também, né? E até reformularam toda a linha de cervejas especiais. Algumas saíram de linha, como a minha Sugar Beer, que eu não tenho mais. Tinha a Dunkel, não sei se tem a Dunkel ainda, mas eu gostava bastante, que na verdade é uma Schwarzbier, todo mundo sabe, né? Então, que esse é um ponto também, né? Por que não chama Schwarzbier, chamava Dunkel? Porque vai ensinar isso para o seu cliente falar. Coloca isso no rótulo para você ver. Então, isso também é uma decisão de marketing. Então, a marca depois apostou na cerveja de massa, na cerveja fácil de beber, fácil de encontrar, chamou de Pilsen, todo mundo sabe o que é. Agora, coloca do lado uma Schwarzbier. Coloca do lado uma, não sei, Grodzisky. Quem que vai saber o que é isso? Ninguém. Se você botar numa prateleira de mercado, vai ser muito difícil alguém vir e saber o que é. E principalmente querer consumir sem nem saber o que é ainda. Então, esse é um caso que eu gosto de olhar, como acabou trazendo essa visão da cerveja de massa e ficou muito conhecida, né, em vários lugares. A gente passa por vários estados e a marca é reconhecida como cerveja artesanal, mesmo investindo bastante na Pilsen. E aí, se a gente pega a cervejaria Coisa Linda, adoro. Vocês acham que é para todo mundo? Para mim, a Coisa Linda já é um nicho dentro do nicho. Porque a gente tem lá, né? Lembra do gráfico lá de todo o mercado de cerveja. Aí depois tem uma fatiazinha bem pequenininha de mercado de artesanal. E aí, dentro dessa fatia de mercado artesanal, a gente tem uma galera que não vai gostar de cerveja ácida, que não gosta de cervejas com outros micro-organismos, com Brettanomyces, ou com Pediococcus, ou com, né, com toda essa riqueza de microbiota. Então, dentro já do mercado de artesanal, vão ser, não acredito que sejam poucas, mas eu acho que são poucas, que vão olhar para isso e falar, nossa, meu tipo de cerveja, tudo que eu preciso. Então, o tipo de comunicação, por exemplo, lá da Eisenbahn, não vai ser o mesmo que a gente vai usar para divulgar uma coisa linda da vida. Nem a comunicação, nem a linguagem, né, que eu digo, o tipo de palavra que você vai utilizar, você precisa que seja muito mais simples lá na Eisenbahn, porque a pegada é leve, a pessoa tem que olhar, pá, pum, foi embora. Na Coisa Linda, você vai olhar para a garrafa, você vai ver quanto tempo ela ficou maturada, com o que ela fermentou, com o que foi adicionado. Você vai olhar a história da cerveja, como ela chegou ali, você vai valorizar muito quando você pegar uma garrafa e colocar numa taça. Você não vai tomar ela de litros na praia como você tomaria a Eisenbahn. Então, isso é posicionamento, né? Eu consigo, então, identificar que um produto é cerveja, esse outro produto também é cerveja, mas eles atendem formas diferentes ao mercado. Não é tudo igual. Então, a forma que eu vou falar, que eu vou postar nas redes sociais, também vai ser muito diferente. Agora, por exemplo, voltando na ideia de levar uma enzima para a praia, é um ambiente divertido, é descontraído, eu posso falar desse momento de descontração, trazer isso na linguagem, trazer uma linguagem divertida, atual. Agora, quem que vai pensar, por exemplo, talvez o Diego veja isso algum dia, mas quem que vai pensar no Diego fazendo uma dancinha de TikTok para vender uma cerveja? Não tem como, né? Porque o cuidado, o tempo, o tipo de informação que você tem que trazer para valorizar o produto é totalmente diferente. E não vai ser uma dancinha que vai conquistar esse cliente que quer beber coisa linda. Então, é importante ter esse cuidado, esse olhar. Então, a gente tem que pensar, né?
nas necessidades do cliente, reconhecer os benefícios e vantagens do seu produto. Então, você vai além, né, de pensar toda na sua historinha, no seu storytelling, na missão da sua cervejaria. Tudo isso você ainda vai ter que olhar para o seu produto e ver como diferenciar ele no mercado. A partir disso, você também pode criar estratégias de fidelidade. E essas estratégias, elas podem ser diversas. Elas podem ser das coisas, dos detalhes mais pequenininhos que podem ter. Por exemplo, sentei no seu bar e aí você coloca um potinho com amendoim. E aí, toda vez que a pessoa senta ali, ela ganha um free amendoim. E ela sempre vai usar essa experiência de ganhar algo de graça como um tipo de fidelização, porque você se sente mais especial, mesmo que seja pouquinho, quantos centavos você vai gastar para fidelizar esse cliente, para manter ele ali, para fazer ele voltar outras vezes. Pode ser daquele tipo de ganhar descontos. Na próxima compra você vai ganhar tanto desconto. Pode ser daquele tipo de clube. Agora você faz parte do nosso clube, você vai receber as coisas antes de todo mundo, com mais exclusividade. Isso é um tipo de fidelidade. Tem fidelidade por pontos, tem fidelidade por grupos de WhatsApp. Você pode fazer um grupo de WhatsApp de fidelidade, onde todo mundo que está ali vai receber informações e lançamentos antes do público normal, né? Fazer essa pessoa se sentir exclusiva, diferente, especial, e ela vai bater no peito e vai falar: ai, não, porque eu faço parte do grupo exclusivo de lançamentos da cervejaria tal. Então, eu sei tudo antes de todo mundo. Então, ter acesso a algo mais especial, a algo, né, diferente, vai fazer a pessoa ser mais fiel à sua marca. E aí ela vai voltar mais vezes, né? Com certeza. E além dela voltar, ela vai falar da sua marca para outras pessoas, que é o que a gente gosta, né? Que é o famoso boca a boca, quando a pessoa fala de uma marca para outra. Isso cria mais confiança, isso traz mais validação da sua marca. E isso aqui é o que eu gosto sempre de repetir. Rede social não é e-commerce. Tem uma coisa que acontece muito quando chega algum cliente novo na agência, e muita gente vem assim, porque eu quero fazer as redes sociais porque eu quero vender mais. Olha, então, aí você contrata uma equipe de vendas. Venda é uma coisa, marketing é outra, elas se conversam e elas devem estar integradas. Mas a equipe de venda tem uma estratégia que é diferente da do marketing. No marketing, a gente comunica, a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre produto, a gente até fala sobre como comprar, mas eu não vou insistir, eu não vou fazer comercial, eu não vou atrás do cliente de forma ativa. A gente quer que ele venha até você. Então, a pessoa que faz marketing, ela é diferente da pessoa que faz comercial. E existe essa ideia de, comecei a movimentar as redes sociais, minhas vendas vão subir de uma hora para outra. Não funciona assim. Rede social, sobretudo, ainda é entretenimento para todo mundo. Então, a pessoa quer olhar o Instagram, ela quer olhar o Facebook, o TikTok dela, e ela quer se divertir. Ela quer pensar em coisas que não sejam talvez algum problema que ela esteja passando, ou o tempo do trabalho, o estresse, que seja. Ela quer olhar para aquilo ali e talvez se distrair. E aí, imagina se toda vez que a pessoa abre o Instagram e ela vê a sua marca, tá só falando sobre venda, só falando sobre promoção, compra aqui, compra aqui, compra aqui. Ela vai achar, nossa, não aguento mais isso. Eu sou assim, eu fico incomodada quando alguma coisa, alguma empresa fala só sobre venda. Então, não traz nenhuma informação, não traz conteúdo adicional. Então, é muito importante pensar que, nesse sentido, a rede social ela tem que vir ainda como entretenimento. E aí, sem querer, você vende, né, a partir daquilo ali. Mas ainda assim, é a construção
do seu posicionamento, da construção da sua marca, o quanto a pessoa pode confiar olhando e vendo a sua marca várias vezes, né? Tudo isso eu gosto muito de deixar claro para que ninguém pense que fazer rede social vai transformar em milagre as suas vendas, porque ainda assim você vai precisar de um vendedor dependendo do tamanho da sua empresa. Então, por exemplo, eu trabalho com marcas que são pequenas e que na hora que chegou um lead, na hora que chegou uma pessoa, eu vou mandar direto para o cervejeiro ou para o dono da cervejaria, e aí eu tenho marcas que vai ter uma pessoa de vendas. Aí eu vou falar para essa pessoa de vendas, ó, tem essa pessoa aqui, passa todas as informações de como ela comprar, de como vai enviar, enfim. E aí, isso é o papel do comercial, não é do marketing. Embora ainda a gente consiga também aplicar campanhas comerciais dentro das redes sociais, mas não necessariamente tornar tudo sobre isso. Eu posso fazer uma campanha, mas essa campanha tem que ser pensada e ela tem que ser baseada numa construção do quanto você quer liberar de informação para o seu consumidor ou seguidores. Então, por exemplo, tem uma campanha de vendas. Eu estou vendendo uma cerveja que foi envelhecida em madeira de carvalho. E aí, o que eu posso fazer para chegar nisso? Eu posso, lá no início dessa campanha, começar a falar assim de cervejas especiais, depois eu falo sobre tipos de madeira, aí eu falo sobre a influência da madeira na cerveja, né, a interação, eu posso falar sobre microoxigenação, e aí, a partir disso, aí no final dessa campanha, que pode ser muito variável, né, de acordo com a campanha, pode levar 2 semanas, um mês, e aí mais para o final eu vou falando assim, tá vendo? Tenho aqui um produto que tem tudo isso que eu vim falando para você há um tempo. Então, eu tenho esse produto, essa cerveja, é isso, é aquilo, aí você vai fazer todo o seu diferencial, e aí pode se jogar e fazer todo o seu esforço para fazer a venda. Mas baseado numa construção, não é só assim, usar a internet de vitrine como se fosse uma prateleira e colocar produto, 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 produto. Isso, para mim, é um pesadelo. Eu tento, ao máximo, colocar pessoas no feed dos meus clientes. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes ninguém quer aparecer, ou tem dificuldade, tem vergonha. Olha, mas sinto muito, gente. Contrata alguém, chama os amigos para fazer um photoshoot, vai fazer um ensaio fotográfico com pessoas, que não seja só foto de copo, foto de lata e garrafa. Isso não conecta. Isso não traz nenhum brilhinho na pessoa para olhar sempre para sua marca e tipo, oh, beleza, vou consumir disso. Então, quanto mais pessoas aparecer, quanto mais situações de consumo aparecerem para essa pessoa, mais ela vai se ver consumindo a sua marca e vai fazer com que ela se familiarize com estar consumindo a sua marca e realmente tornar aquilo parte da rotina dela. Então, a gente consegue transformar todas essas necessidades e estratégias em realmente segmentos. Porque, por exemplo, se eu vou fazer um anúncio via rede social, eu consigo segmentar o meu público de acordo com localização, né, o raio, por quilometragem. Eu consigo segmentar meu público por idade, por tipo de interesse, por tipo de coisas que ele curtiu, de conteúdos similares ao meu que ele interagiu, de contas similares que ele também segue. Então, eu consigo usar as ferramentas da rede social para direcionar um anúncio especificamente para aquela pessoa que tem mais chance de comprar. Por quê? Porque eu não estou falando com todo mundo, lembra da segmentação? Eu não estou falando com todo mundo ao mesmo tempo. Estou falando com aquela pessoa ali que gosta de cerveja de madeira. E aí, para isso, eu preciso entender o que ela faz, o que ela consome de conteúdo, para eu também poder oferecer algo parecido. E a partir disso, a gente constrói esse relacionamento, e esse relacionamento é de tornar o consumidor, o seu seguidor ali, realmente como se fosse quase que um amigo. E aí, beleza? Vamos ser amigo na rede social? Porque aí isso vai trazendo, né, uma proximidade, uma conexão, que é o que você deseja
do seu consumidor, para que ele sempre volte para comprar de você. Então, e ainda continua sendo um baixo custo com alto impacto. Por quê? Porque por mais que você dói pagar anúncio, eu sei, mas é importante, principalmente quando você tem algum objetivo final, você tem algum fim, eu preciso vender essa campanha, eu preciso vender esse lote. A gente vai ter um evento de lançamento, a gente vai ter um aniversário da cervejaria. Então, esses momentos, assim, né, que você precisa juntar mais gente, ter mais divulgação, eu acho muito importante trazer anúncio para a rede social. Não sei o que, mas eu vou ter que pagar para o meu conteúdo ir para a internet, se já é de graça, vai ter que pagar. Vai ter que pagar porque, infelizmente, o algoritmo ainda segura muita coisa. Então, muita coisa que é orgânica e que é, sim, interessante, não vai para frente. Às vezes, eles dão uma segurada no tipo de tema, e aí flopa. O flopar é triste. Muitas vezes, a gente faz um conteúdo lindíssimo, todo preparado, escrito, um carrossel de 10 slides, com muita informação, e foto, e infográfico, e não sei o quê, e aí tem 12 curtidas. E aí você fica, poxa, né? E aí, às vezes, o que vai acontecer? Um vídeo de 10 segundos que você fez mostrando a fábrica vai ter mais resultado. Então, tem que testar, tem que fazer várias vezes, tem que ver o que dá certo junto com a sua marca, para que não seja só um vídeo de uma cervejaria qualquer. Então, transformar isso realmente dentro da sua linguagem, da sua comunicação alinhada com a marca. E tem que fazer anúncio, não adianta, tem que fazer. E aí a gente vai falar agora da diferença de marca e branding. Pode ter uma marca, você pode ir lá registrar ela. Ela tem um nome, ela tem realmente uma questão visual ali, né, com uma fonte específica, uma cor específica. Isso é a marca. Mas o branding, ele vem além do produto ou além daquela marca. Ele vem através da continuidade da sua marca em diversos canais diferentes. Como assim? Por exemplo, se eu vou a uma loja sei lá, Casas Bahia. Eu chego na Casas Bahia, vai estar um monte de coisa amarela, vai ter lá aquele mascotinho, não lembro agora o nome do mascotinho. Vai ter várias coisas que vão ainda me remeter e eu vou identificar que eu estou dentro de uma casa das Casas Bahia. Quando eu vou no site, eu vou ter a mesma cor, né, a mesma sensação de também estar dentro de uma casa das Casas Bahia. Então, a sua marca ela tem que trazer essa continuidade de todos os pontos de contato que você tem com o consumidor, que você seja a mesma pessoa, a mesma marca, para que ela consiga te identificar em qualquer lugar. Eu vou fazer um material de merchan, vou fazer um caderninho, uma caneta, tem que ter a continuidade da marca. Não vai fazer de qualquer jeito. Mas esse aqui brilhoso, a sua marca é brilhosa? Então não faz. Sua marca é brilhosa? Então faz. Então traz coisas que realmente tenham sentido para que a pessoa bata o olho e fale, isso aqui é aquela marca lá, ó, é daquela cervejaria. Então, a partir disso, você consegue construir esses outros pontos que a pessoa identifica, se familiariza, né, e realmente vai lembrar da sua marca. Porque quantas marcas você consegue identificar já que não precisa estar escrito, mas você sabe o que é. Eu sigo algumas cervejarias que, às vezes, eles não precisam nem colocar a logo na imagem, que eu vou saber que é deles. Porque você se habitua tanto com aquilo, com a forma de escrita, com as imagens, com os elementos e cores, que na hora que você bate o olho, já sei o que é. E isso é uma forma de branding. Além disso, o branding ele vai através das ações, né? Então, se a sua marca é super divertida, fala gírias, e aí você vai passar isso também para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Então, quem está lá na ponta atendendo o consumidor, ele também vai estar alinhado com esses valores da marca. Então, não, a gente aqui fala um pouco mais formal. Essa marca é mais conservadora, é um pouco mais séria,
e a gente fala muito sobre experiências gastronômicas junto da cerveja. Ok, então a pessoa que está lá na frente, atendendo o seu cliente, ela vai falar assim, você não quer uma cervejinha, não? Quer uma cervejinha gelada, trincando? Essa pessoa não vai falar assim com o seu consumidor. Então, você vai precisar ter tudo alinhado, tanto a parte escrita, quanto, né, a atitude, o comportamento, o jeito de falar com o seu consumidor. Faz muita diferença. Por exemplo, se você olha para essa imagem aqui, vamos lá, olhando para a TV, tô assistindo um jogo de futebol, com o controle na mão, e tem uma cerveja verde aqui na minha frente. Que cerveja é essa? O que passou na cabeça de vocês? Eu queria saber o que passa na cabeça de vocês. Quero saber. Qual que é a marca que vocês pensam olhando para esse momento, para essa ambientação? Zé Delivery. Ok. Brahma. Brahma na hora. Boa. Heineken. Uhum. Mais alguém? Nossa, como vocês estão participativos. É, obrigada. Heineken Champions League. Heineken, isso. Eu penso a mesma coisa. Eu olho para a TV com uma cerveja verde e passando futebol, eu penso na Champions. E na minha cabeça já vem até a musiquinha do na hora. É assim, você ambienta a sua marca com coisas que você quer associar para o seu cliente. E isso é bom porque você está associando com algum momento legal de lazer, que vai, na hora que ele vê isso, ele vai lembrar da sua marca. Então, esses momentos de ambientação fazem parte do branding, porque eu posso olhar para essa imagem e eu não preciso falar Heineken, ou eu não preciso colocar a marca aí para você pensar nela. Né? O branding fez isso por vocês, tanto a ambientação quanto, né, as cores presentes aí. Isso é muito legal de estudar. Eu tenho uma aula, gente, de marketing aplicado ao mercado de cerveja, que eu falo muito sobre as ações da Heineken em específico, porque eles têm muitos casos, tanto bons quanto ruins. Então, eu sempre gosto de trazer as marcas grandes para a gente poder olhar com calma o que é bom, o que é ruim, o que a gente pode fazer de diferente. E assim, que eles já fizeram, né? Porque quando um pequeno erra, o risco é muito maior do que quando a grande erra, né? Em relação ao que o pequeno está investindo, às vezes é tudo que ele tem. Tá ali colocando todo o seu esforço, todo o seu dinheiro. Então, olhar para as grandes marcas também nos faz aprender o que fazer e o que não fazer. E aí, depois que você liga esse botão, nunca mais desliga, que é toda hora ficar avaliando e analisando as ações, as coisas que aquela marca fez. Para mim, 24 horas e qualquer polêmica ou coisa que apareça de marketing, eu printo tudo para poder usar em aula. Porque sempre dá para usar, e às vezes eles apagam, né? Eu achei essa tese de doutorado de uma menina lá de Minas Gerais, e ela fez uma análise muito legal, muito bacana sobre a marca Heineken. Na verdade, ela fez sobre outras marcas, mas eu peguei essa parte também, que ela fez de outras marcas também. Mas a Heineken estava no ponto central. E ela trouxe esses parágrafos aqui, eu dei uma resumida, tá? Não está exatamente como está lá. Mas, basicamente, o uso da cor verde na garrafa dá uma ideia de simpatia, né? De uma coisa legal, de natureza. E isso se estende nas campanhas deles de sustentabilidade, energia verde, né? Tá aí alinhado. Aí, a estrela vermelha, ela é aplicada em diversos materiais, então essa estrela vermelha é conhecida na Idade Média como um símbolo de sorte, principalmente para os cervejeiros, então para as cervejarias. Então, essa estrela também traz uma simbologia e de trazer algo
reconfortante para quem sabe disso. E as 3 letras E, se vocês perceberem, elas têm uma leve inclinaçãozinha assim para o lado, repara só. E dá uma ideia de que é quase que um sorriso que ela está sendo. É assim que eu vejo a letra também. Então, quando você vê isso e pensa sobre isso, é mais interessante você passar a entender um monte de coisa por trás, né? Depois olha de novo com calma para ver se essa letra E não está assim. Porque é esse tipo de coisa que está aí nos mínimos detalhes, mas que ainda fazem parte do branding. Isso constrói a marca, isso dá mais confiança, e é aquilo de novo. Eu não consigo desver. O Pac-Man é basicamente isso. O Pac-Man sorridente, o Pac-Man alcoólico. Então, isso vai trazer, mesmo que de forma inconsciente, uma sensação, né, de tranquilidade e de confiança do consumidor para com a sua marca. Então, mesmo em coisinhas pequenas e detalhes, isso pode passar. E, às vezes, tem, por exemplo, fontes que podem trazer esse tipo de conversa, né? Tem alguma fonte que, às vezes, te dá uma ideia de muita seriedade, ou tem fonte que te dá uma ideia agressiva, e tem outras que vão ser mais simpáticas e sorridentes. Então, é muito interessante ver esse lado. Quando a gente fala de pensar em uma identidade visual, e identidade visual, ela pode ser, às vezes, até sua, pessoal, mas a gente vai usar mais aplicado à marca, tá? Então, a gente precisa, lá vem o Kotler de novo falando com a gente. Fácil memorização, a gente precisa de um nome que seja, né, tranquilo de pronunciar. Por exemplo, se a gente pegasse a cervejaria super tradicional da Alemanha, que faz cerveja defumada, e colocar aqui para vender, imagina a confusão, porque mal a gente consegue ler aquela letra, né? Agora, você vai ensinar a falar essa palavra para a pessoa que quer tomar aquela cerveja, a Scherlenkela. Agora, repete isso numa propaganda, num anúncio, ou só coloca nas redes sociais aquilo, ninguém vai saber ler, ninguém vai saber a entonação ou como é que fala isso. Então, na hora de montar uma marca, tenta colocar uma coisa fácil de lembrar, fácil de falar, considerar as regionalidades também que você quer atingir, porque, por exemplo, pode ter algumas palavras lá no sul do país que possam ser mais reconhecidas, mas que aqui, se você quer chegar mais para o eixo, né, sudeste e nordeste, vai ser diferente. Então, é importante considerar isso também, regionalidade. Significativo, né? Ela tem que ter aí um ponto central de onde nasceu essa marca e você trazer essa história, mesmo que seja sobre fadas, você vai trazer essa história. E cativante. Eu sempre falo também do Zé Delivery, que bom que o Felipe falou disso, porque o Zé Delivery ele foi se tornando, né, algo que com o tempo foi muito popular. As pessoas, todo mundo tem no seu celular, já pediu várias vezes, é fácil, você está, de repente, num lugar, num churrasco, faltou cerveja, você vai pedir. E eles adotaram essa estratégia de transformar o Zé, né? Então, você já fala o Zé, às vezes você não fala Zé Delivery, você fala, vou pedir no Zé. Então, isso é transformar um personagem, né, uma marca, em quase algo personificado. E ele é um desenho, entendeu? Ele é um desenho, mas você fala, o Zé, você vai lá no Instagram deles e a comunicação é como se o Zé estivesse falando com você. E ele vai usar palavras, gírias, coisas da moda para poder estar em contato com você. E é até engraçado, acabou de chegar uma notificação aqui para mim, ó. Uma notificação push no celular, vou ler para vocês. Aniversário do Zé com refrescância. Até 7% off em Smirnoff para você. Geladinha e no ponto certo. Bora pedir?
beba com moderação. Ou seja, só esse bora pedir, ele já ele traz essa informalidade, uma facilidade, como se ele estivesse falando com um amigo. E aí, bora pedir essa cervejinha gelada, não sei o que, gelada. Então, né, toda essa comunicação é feita para que você se sinta mais confortável na hora que estiver em contato com a marca. Ela tem que ser transferível, essa marca pode ser transferível. Por exemplo, se você pegar a Brahma, né, a Brahma lá, que nasceu Brahma, depois, né, a empresa já trouxe outras versões da Brahma. Então, hoje, você encontra a Brahma Extra, Brahma Duplo Malte, eu acho que tem outros também, que já passaram, acho que tinha uma Red. Tinha uma Red? Acho que tinha. Então, o fato de você conseguir adaptar essa marca para outras ocasiões, deixá-la um pouco aí flexível para que você possa criar e segmentar, já é também um ponto de como pensar na sua marca. Então, eu posso adaptar essa marca para receber outros segmentos e, de repente, outro tipo de produto, ou eu vou ter que criar uma nova marca. Então, se a sua marca é um pouco mais flexível, você consegue usar dela mesmo para criar outras ocasiões. Ela tem que ser adaptável, né? Fácil de ver, fácil de ser aplicada. É muito triste quando eu pego alguma marca para trabalhar que é cheia de coisinha e de detalhezinho que quando você aplica num fundo ela fica toda borrada, ou então que não dá para ver, ou você tem que ampliar muito para conseguir ver o nome ou o que está escrito ali, né? Então, isso também tem que ser pensado na hora de montar o design. E importante também ter a parte legal toda feita. A aula do André, do advogado cervejeiro, já foi, depois, né, essas aulas vão ficar salvas, talvez acho que no YouTube do Sebrae, então depois vocês podem ver também. Então, registrar a sua marca, ter tudo registrado, registrar até os elementos que compõem a sua marca, é de uma importância muito grande. Então, eu trouxe aí para vocês na tela, vocês podem ver as duas Budweisers na tela. Então, é aquele famoso copia, mas não faz igual. É basicamente isso que aconteceu. Não sei se vocês sabem, mas provavelmente sim, sobre a história da primeira Budweiser, que chama Budvar, da República Tcheca, da cidade de Česk Budějovice, que por isso Budweiser, como se fosse cerveja da cidade lá, né? Česk Budějovice. Eu acho que é assim que fala. Eu fui lá e era assim que eu falava naquela época. Se eu aprendi errado, agora vou falar errado, assim, até alguém me ensinar o certo. Então, essa cerveja ganhou uma grande comoção, passou a ser levada para os Estados Unidos. E aí, lá nos Estados Unidos, eles passaram a chamar a cerveja tipo Budweiser, né? Então, quando eu fazia uma cerveja, ou quando eu tomava uma cerveja parecida com essa lager, né, eu chamava de cerveja tipo Budweiser. E isso foi se popularizando, e as pessoas passaram a falar mais, até que daqui a pouco começou a cervejaria ali produzir e tal, já teve briga na justiça. Enfim, hoje as duas marcas, né, têm o mesmo nome praticamente, mas eles usam de forma diferente. Mas assim, você pega a Budweiser dos Estados Unidos, praticamente a mesma cor, a letra B ali quase igual, né? Então, realmente importante ter toda esse aparato. Por quê? Ainda tem isso, é verdade, Fábio. E por que é importante você pensar nisso, ainda mais hoje no mundo globalizado? Porque nessa época aí, que agora eu não lembro o ano que aconteceu isso com a Budweiser, ela era uma cervejaria de lá, tanto é que ela é uma estatal da República Tcheca, ela pertence ao governo. E ela não tinha preocupação, por que eu vou me preocupar com o mercado internacional, com a minha marca? Né? Porque ela não tinha essa expansão tão grande. Mas hoje você tem que ter. Você tem que ter esses aparatos legais para manter a sua marca e não correr o risco de acontecer alguma coisa como essa, ou de você perder o direito de usar a marca que você próprio criou.
que já vi acontecer também. Então, a gente tem que ter essa consistência, porque dentro do branding, é aquilo que eu falei, quando eu vou no site, eu quero ver as mesmas cores, mesma letra, mesma fonte, aqui está no rótulo. Então, tem que ter essa continuidade, tem que ter essa harmonia, tem que ser tudo igual, não tem que ser tudo igual, mas tem que estar conversando entre tudo. E isso, às vezes, também vai se estender até para os lugares, espaços físicos, né? Para o seu bar, para a sua cervejaria. É importante pensar no manual de marca. Então, na hora que você criou a sua marca, contrata uma pessoa para fazer o seu manual de marca. Nele vai ter a sua paleta, as suas cores, a sua fonte, né? E também o seu mood board de como a sua empresa é vista, quem são as pessoas, enfim, nesse manual de marca feito aí pelos profissionais de marketing, por designers, vai ter todo esse aparato para que, em qualquer momento que você tenha dúvida, você possa voltar lá no seu manual de marcas e relembrar quem você é. Ou até mesmo ver se você precisa rever a sua marca, se era aquilo que você realmente queria e que na vida real está sendo aplicado. Mais um exemplo aí da Heineken, de branding. A gente traz aí, então, o verde sempre presente, com alguns toques vermelhos, a estrela, a tipografia que é própria da Heineken, você bate o olho e você já sabe. Você vai lá no Instagram deles, eles sempre vão manter essa paleta verde, branco, vermelho. Você bate o olho, você sabe o que é. E isso vai se estender também para os bares e eventos que eles vão patrocinar, que eles vão estar presentes. Lá no site deles e no aplicativo, é um pouco mais minimalista, mas sempre tendo o verde como ponto central e como institucional. E aí acaba sendo uma marca cervejeira muito reconhecida, né? E outras marcas cervejeiras também se apresentam dessa forma. Eu trouxe também sobre a Dádiva, né? Se você pegar os rótulos da Dádiva, eles têm alguns rótulos que são clássicos e outros que trazem essa pegada artística que realmente traz cor, traz essa ideia de cerveja divertida, de cerveja tropical, de cerveja que vai te trazer experiências diferentes, e que tem história e que traz também mensagem, né? A mensagem de inclusão, a mensagem do feminismo. Então, é uma marca de cerveja que você consegue identificar essa continuidade, tanto lá nos rótulos, quanto lá no feed deles. Se você passar o feed da Dádiva, você vai ver do que eu estou falando. As cores, a forma que eles colocam as fotos, né? As cores que aparecem nas fotos, isso é importante também. Ter essa harmonia entre os conteúdos. A mesma coisa vai se manter também nos eventos e colaborativos que eles fazem. Então, para mim, é um exemplo nacional de branding muito bem alinhado com propósito, porque você vai na lata, é a mesma coisa lá no feed, e vai ser a mesma coisa nos eventos. Aí eu trouxe sobre a Colorado, né, que é um outro exemplo de marca que também tem essa continuidade. Você vai lá na fábrica, tem o urso. Você vai no bar deles, também tem o urso. Você vai num evento, vai ter o urso de verdade, né? Verdade, com certeza de verdade. Interagindo com você. Então, essa continuidade de ter esse elemento, né, do urso ali, ele acaba trazendo uma narrativa muito persistente para a marca. Tanto é que o nome do bar lá, que eles chamam em Ribeirão, é Toca do Urso, e realmente parece uma toca. Eles fizeram, né, de uma forma que você se sinta entrando numa toca e depois lá dentro abre. Então, isso é branding, é você ainda repetir a narrativa que você criou sobre a sua marca e está fazendo a pessoa experienciar essa narrativa de verdade, na vida real, né? Então, isso é ainda branding.
Próximo. Então, para mim, o marketing digital é essencial para a visibilidade, relacionamento, identidade da sua marca, e até para reconhecimento, confiança da sua marca no mercado, o quanto ela é reconhecida. Então, trazendo todos esses pontos, eu quero que vocês olhem para tudo isso. Eu sei que é muita coisa de uma vez, é muito conteúdo, mas tenta olhar para isso com calma e de como isso pode ser aplicado na sua marca, na sua cervejaria, ou até mesmo no lugar que você trabalha. Às vezes você pode estar trabalhando numa cervejaria e quer aplicar algumas coisas que você vê que tem como melhorar, que tem potencial de marketing. Olhar para isso dessa forma, e aí o meu convite é pensar também nas marcas e momentos de contato com cerveja que você tenha, para ter essa visão. Essa marca está bem segmentada? O jeito que essa marca está falando, o tom que ela está falando, realmente bate com o público que ela se diz atender? Né? Então, para mim, assim, hoje já é automático esse olhar de estar sempre verificando, analisando, julgando, que a gente julga, não tem jeito. Já é automático, mas eu quero que vocês levem isso, né, para o dia a dia e apliquem na vida real. Agora, o meu convite para amanhã, né, eu sei que é sexta-feira, é difícil, todo mundo quer sextar, mas qualquer coisa a gente toma uma cerveja junto, se vocês forem ficar em casa, porque aí a gente abre uma aqui junto e vai discutindo. Eu quero que vocês me tragam o que vocês achem de exemplo, de case, de marketing, pelo menos um que deu errado e pelo menos um que deu certo. Quero que vocês pensem sobre isso, porque é uma forma da gente exercitar esse olhar. Então, pode ser antigo, novo, nacional, internacional, o que for. Quero exemplos. Amanhã vai ser o dia que a gente vai falar mais ainda sobre cases de marketing. Então, hoje a gente já falou um pouco mais de conceitos. Amanhã a gente vai trazer um pouco também sobre planejamento de redes sociais, na prática, né? Como isso pode ajudar na prática a sua cervejaria ou o lugar que você trabalha. Quero que pense dessa forma. Então, vai ser mais ou menos isso. E agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Errado tem ou não tem. Já separa, faz uma lista. Vamos lá, é hora de perguntar. Água. Ai, não, muitas perguntas. Bom, nada? Ok. Então, por hoje é isso. É, eu até. Amanhã vai ter. Uhum. Eu até tinha preparado mais algumas coisas, mas acho que ia ficar muito extenso, porque a outra parte que eu tenho aqui é sobre os tipos de segmentação. Que a gente tem segmentação geográfica, por vários tipos, e ficaria muito extensa, bastante conteúdo, então, por isso que eu já estou finalizando. Então, a gente se vê amanhã. Quero agradecer muito a presença de todo mundo que ficou até o final. Sei que depois de trabalho fica puxado, mas vocês se mostraram interessados em estar aprendendo um pouco mais, a olhar um pouco sobre o marketing, né, de forma aplicada ao mercado de cerveja. Vou tirar uma fotinha aqui, porque sabe o que é? Marketing pessoal, isso aqui. Quando você tira uma foto e mostra o seu trabalho. Não tenham vergonha. Podem fazer o seu marketing pessoal também, que faz parte da sua marca pessoal. É porque nesse curso a gente não vai trabalhar sobre marketing pessoal, só sobre aplicado ao mercado. Mas espero que vocês possam aplicar isso também, né, na vida profissional, pessoal, interpessoal também. Então tá, gente, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Até amanhã.
E mande também para a galera que quiser participar amanhã, é gratuito, é só chegar e vamos embora. Isso, pode botar uma cervejinha aí, eu vou botar a minha também para amanhã. Valeu? Tchau, tchau.